Boa tarde, doutora Fernanda. Tudo Boa bem? tarde, Caio. Tudo bem? Eu sei. Tudo tranquilo também. Meus amigos, eu estou hoje com Fernanda Vilas Boas, foi uma aluna nossa muito querida, sobretudo nas provas da AGU, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no curso presencial da AGU, foi uma experiência bem bacana para a turma. E hoje a gente vai conversar com ela para entender como que ela conseguiu, né, as sonhadas aprovações nas carreiras da AGU. A gente vai falar aqui sobre a preparação dela de base, de primeira fase, de segunda fase e também de terceira fase, tá? Vamos tentar sugar o máximo possível aqui de conhecimento da Fernanda, que com certeza vocês vão crescer com o depoimento dela. Fernanda, boa tarde. Eu vou pedir primeiro que tu mencione as tuas aprovações, depois a gente fala das reprovações. Tá? Mas vamos falar primeiro das aprovações. Pelo que eu me recordo, é a AGU, né? Carreira de Advogado da União e Procurador Federal. Sim. Pronto. E a GE Minas. Bola contigo, Fernando. Então, me conta aí as tuas aprovações. Então, as aprovações em concursos de advocacia pública, né? Hoje eu tenho a GE Minas, a Advocacia do Estado de Minas Gerais, a Advocacia Geral da União, né? O cargo de advogado da União e Procurador Federal, na PGF. São essas três carreiras que atualmente eu estou aprovada. Certo. Está na fase de aguardar a nomeação, né? O que Sim. vai ser mais rápido aí, Fernanda? O que tu acha? Um chute. Eu acho que tem tudo para ser Minas Gerais, porque já está homologado, né? Os federais ainda estão na fase de títulos, então acredito que, pela lógica, o de Minas. Certo. Show de bola. Fernanda, então vamos dar o primeiro passo aqui para entender um pouco da tua base, né? Tu começou a estudar quando? Tu te formou quando? Me conta aí como é que foi a tua formação, se tu era do fundão, se estudava, se era CDF. Me conta um pouco sobre isso. Se formou onde também? Tu é baiana. Se Sou formou na baiana. Bahia? Eu sou baiana, eu sou de Feira de Santana, que é uma cidade vizinha a Salvador, que é onde eu resido hoje. E eu fiz direito na UFES, que é a Estadual de Feira de Santana. Eu entrei em 2018, me formei em 2017, peguei greve, enfim, como toda boa faculdade pública, Uhum, eu e peguei. me formei no final de 2017. Quando eu me formei, eu sabia que eu queria fazer concurso público desde muito cedo na faculdade. Tanto que eu fui fazendo algumas provas, mas estudando aleatoriamente, assim, sem método e tudo. E aí, quando eu me formei, eu estava um pouco sem saber para que carreira estudar. Porque eu tive a oportunidade, e isso é uma coisa que eu recomendo à maioria das pessoas, eu estagiei em vários órgãos. Eu estagiei na Defensoria Pública, no Tribunal de Justiça, estagiei na Defensoria, já falei, né? Defensoria MP e no TJ. E quando eu me formei, não tinha nenhum concurso assim aberto, nem concurso de nível médio, nem concurso de nível superior. E eu queria começar a trabalhar, não tinha condições de ficar só estudando, e não me sentia, naquele momento, vocacionada para nenhuma carreira específica, e isso estava me angustiando. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que nem tudo é vocação, né? Uhum. Mas acabou que foi abrir o estágio de nível superior da PGE Bahia, que é estágio de alunos já formados, né? Pessoas já formadas que fazem pós-graduação. E aí eu passei, e era só meio período, e tive a oportunidade, minha primeira oportunidade de ter contato com a advocacia pública. Isso foi em 2018. Isso foi início de 2018. E aí eu gostei muito da área. Eu achei interessante o trabalho, eu queria um trabalho assim que, como é que eu vou dizer, assim, muito holofote, assim, no sentido de, sei lá, você faz um concurso de magistratura, você vai para o interior, todo mundo sabe quem é o juiz da cidade. Eu não queria isso. E Uhum. aí eu gostei bastante da experiência do estágio, e eu falei, poxa, acho que eu vou estudar para essa carreira aqui. E aí eu comecei a estudar para advocacia pública, mas assim, fui aos poucos, né? Fui pegando direito administrativo, direito constitucional, e nesse meio tempo também, na mesma época que saiu o edital para estágio de nível superior, saiu o edital para o concurso que hoje eu trabalho, que é da Câmara de Vereadores de Salvador. Eu sou analista legislativo.
E aí, nessa época, eu fiquei estudando para os dois, eram bem diferentes, e juntou a vontade e um pouco do desespero, que eu queria muito começar a trabalhar. E acabou que eu passei nesse concurso, mas foi um concurso que demorou muito de me chamar. E eu tinha sido aprovada também antes, quando eu me formei, assim, saiu o concurso para técnico do Ministério Público. E eu fiz essa prova, mas tinha ficado no cadastro de reserva, eu tinha até ficado bem frustrada, porque era uma prova que eu queria muito ter passado, por ter estagiado lá. E aí acabou que esse concurso de técnico de Ministério Público me chamou antes. Então, eu tive que me mudar. Aí eu saí de casa, fui me mudar para um interior. E nessa época foi uma fase meio turbulenta de conseguir estudar e trabalhar, né? Mas consegui levando da maneira que conseguia, estudando algumas poucas horas por dia, mas estudando, porque eu sabia que eu não queria aquele concurso para o resto da minha vida, né? Eu queria continuar. Então, só para ficar mais claro aqui na linha do tempo, em 2018, tu já estava estudando para advocacia pública, a despeito de estar fazendo essas outras provas, é isso? Essas duas provas eu fiz em dezembro de 2017. Certo. Aí 18 começou para advocacia pública. Foi. E esperando alguma coisa acontecer, né? Já tinha Entendi. iniciado o estágio. Então. E fiquei esperando esses concursos. E aí eu comecei a estudar, só que aí estava até pegando um ritmozinho bom, mas aí veio essa questão da mudança. Também tive alguns problemas familiares na época que atrapalharam, assim, no sentido de conseguir me concentrar para estudar, algumas coisas estavam acontecendo. E aí, nesse meio dessa mudança, como eu falei, eu estudava, assim, eu conseguia estudar todos os dias, mas eu estudava pouco. Então, eu costumo dizer que, assim, entre 2018 e 2019, eu condensaria em um ano só de estudo, pelo tanto que eu consegui estudar naquela época, por toda essa questão de mudança de trabalho. E aí eu não tinha feito provas ainda. Tá, me conta só uma coisa, antes da gente avançar um pouquinho mais aqui na linha do tempo. Esse teu começo, tu mencionou aí na tua fala que pegou ali alguma coisa de administrativo, de constitucional e tal. O que era isso aí? Era livro, era lei? O que era que tu pegava? Era material? Conta um pouco sobre isso. Então, eu montei minha base de estudo através de livros. Eu sempre tive facilidade de leitura, de ler rápido, e conseguir ler com qualidade, sempre tive o hábito de ler. Então, era muito mais produtivo para mim estudar por livros do que, por exemplo, por videoaulas. Então, eu fiz minha base toda através de livros, eu já pesquisava sobre estudo para concurso, já tinha essa coisa de alguns perfis de Instagram, eu conhecia pessoas também que estudavam, então eu tinha uma noção que a base eu tinha que montar minha base com uma boa doutrina, acompanhado da legislação, estudar a jurisprudência, porque a gente, sem dizer o direito, não é nada, e fazer questões. Então, eu tinha, né, a inscrição do site de questões de concurso, e nisso eu fui montando minha base de estudo através de livros. Aí comecei, sim, Aí pegava dois por vez? Dependia da época. Eu fui por uma lógica que a maioria das pessoas não vai, as pessoas costumam ir com várias matérias, né? Eu gostava de esgotar matérias, mas eu ia também. revisando ao mesmo tempo que eu ia na parte da doutrina, né, que é como se fosse a fase 1 de uma matéria, eu ia também revisando as outras matérias que eu já tinha estudado. Mas eu gostava, assim, de eliminar matérias. Então, eu comecei com controle administrativo. Me conta só não, fala mais sobre as disciplinas. Aí depois que você terminar das disciplinas, eu vou voltar num ponto que você mencionou aí, para a gente falar um pouco sobre essas tuas revisões. Mas só para deixar registrado, eu pegava uma disciplina por vez, pelo menos no núcleo duro, né? No núcleo duro eu fiz uma disciplina por vez, e depois, quando eu parti para as periféricas, por serem pequenas, aí eu pegava duas por vez. Mas eu também não sou muito fã de dividir o dia em muitas atividades de muitas disciplinas. Eu acho que quebra um pouco do raciocínio e até do próprio avançado, né? Isso. Eu gosto de ver o começo e o fim. Isso. Mas Então, isso eu gosto também dessa. Algumas pessoas são assim. Eu acho, Fernanda, inclusive a gente é minoria, tá? A gente perde em termos quantitativos, mas o que eu percebo é que, assim, pessoas com boas aprovações, né, tem um pouco dessa tendência, tá? Um pouco dessa tendência. Mas vamos lá, tu começou com funcionário administrativo, depois tu seguiu para o que mais? Quando eu fiz a prova de estágio da PGE,
Eu confesso que tributário foi uma matéria um pouco negligenciada por mim na faculdade, porque eu fui a última turma de uma grade velha da UFES, então tributário era basicamente no nono e no 10º semestre, junto com monografia, junto com tudo, então eu não estudei muito tributário na faculdade, e eu tinha essa deficiência, então quando saiu a prova de estágio de nível superior, que caía tributário, eu me vi obrigada a estudar, eu tinha que estudar, então eu peguei o livro de Ricardo Alexandre, e eu tinha ele, e aí eu consegui ver bastante coisa para essa prova, então eu também tinha pegado alguma coisa ali, né? E aproveitei naquela época, e outra coisa que eu fiz, que muita gente não faz, não é nem muito recomendado, hoje, eu fazia resumos. Eu fui do resumo. Porque eu achei que era uma forma útil de, no futuro, conseguir revisar. E, para mim, funcionou assim. Então, eu estudei uma quantidade de assuntos de tributário, nessa época, do final de 2017. Aí, eu segui com administrativo e constitucional, e aí, eu não lembro exatamente quais foram as matérias seguintes, mas aí eu lembro que eu comprei trabalho e processo de trabalho, que era uma matéria também que, assim, por mais que eu tivesse tido um rendimento até bom na faculdade, eu não tinha muita familiaridade, porque eu não lidava no estágio, eu não lidava no meu dia a dia com o direito do trabalho, então eu precisava, por conta dos editais, né, das procuradorias. Aí eu peguei trabalho, processo de trabalho, e fui assim, esgotando matérias, Entendi. concomitantemente revisando. E os autores, constitucional, tu pegou o quê? Constitucional, eu estudei Pedro Lenza, Administrativo. a base. Aí eu estudei para Carvalho Filho, administrativo. Foi mesmo? Carvalhinho? Fui, Mesmo. Mas tu estudou todo o Carvalhinho? praticamente todo. Nessa época já não era tão indicado, porque ele tem umas posições Muitos deles, né? minoritárias, né? O povo do Ministério Público usa bem o Carvalhinho. Até porque eu acho que ele é ex-promotor, ex-procurador de Uhum. justiça, e aí ele tem algumas posições mais Dele, né? pró-indivíduo do que pró-fazenda, né? O prazo, por exemplo, da prescrição contra o Estado, ele defende que é 3 anos, né? 3 anos. É. Mas vamos nós. Aí, que mais? Trabalho, processo de trabalho, tu pegou o quê? Eu fiz não sei nem se existe mais, era do Renato Saraiva. Também usei ele. E eu achei Bem, excelente, assim, porque para quem não é aham, muito bem da raso. área, eu achei Uhum. excelente, assim, na época. E agora eu tô me lembrando, quando eu ainda estava estagiando na PGE, eu falei, já que eu vou para essa área, eu comprei a Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo Carneiro, né? E aí eu adorei aquele livro. Ali foi que eu fui tendo certeza mesmo que eu queria advocacia pública. Então eu fui lendo também aquele livro junto com as outras matérias, para ir me familiarizando com as matérias da Fazenda Pública. E aí eu li aquele livro, eu li capa a capa mesmo, li todo, e acho excelente, imprescindível. Que mais? Tributário foi Ricardo Alexandre, ambiental, estudei por Frederico Amado, previdenciário por Frederico Amado, também. Que mais de matéria a gente tem? Bibliografia bem concurseira mesmo, né? Bem concurseiro. Fora o Léo Carneiro aí, que o Léo Carneiro, são poucos que leem. Eu, por exemplo, eu li uma parte e já li numa segunda fase. Eu nem li capa a capa. Fazendo, eu usei o Guilherme Poder, Barros lá, poder da público. Juspod. E até curioso, as provas do CESP, pelo menos nessa tua época aí, né, não costumava cair tanto. Assim, fazenda mesmo, não costumava cair tanto. E aí eu percebi que o Fazendão, né, o grande do Léo Carneiro, ele estava demais, pelo menos para uma primeira fase, né? Inclusive hoje a gente só indica alguns capítulos para algumas segundas fases. E ele também está com as posições bem minoritárias. Mas com certeza é um livro que você tem que ter, nem que seja para estar ali na tua estante te abençoando, mas tem que ter. Ele foi meio que uma forma de eu me entrar nesse mundo da advocacia pública e falei, poxa, eu acho que eu vou por aqui. E aí eu acho uma leitura boa de fazer também. É. Aí Consegui. vamos nós. Tu fizeste a tua base por meio desses livros, isso no ano de 2018. Tu levou o ano É, inteiro para fazer isso? Caio, não foi nem só 2018, foi mais. Como eu ia esgotando matérias, então eu ia esgotando matérias e revisando com outras que eu já tinha visto. Isso levou mais tempo até. Como eu falei, 2018, 2019, se eu enxugar, não dá um ano. Ah, e essa época tu já trabalhava, né? Trabalhava no interior, fora de casa, 8 horas por dia. Uhum. Então, era Nessa bastante. época que tu estava fazendo base, essa é uma pergunta muito boa. Hum. Nessa época que tu estava fazendo base, 18 e 19, tu fazia provas de concurso?
Não, ainda não fazia, porque como não era, eu não estava com um estudo assim avançado, eu tinha matérias que eu não tinha visto ainda, eu precisava aprofundar algumas coisas, ter visto melhor. Financeiro mesmo, eu não tinha estudado, estudei por Harrison, que eu acho que é imbatível, sim. E processo civil, agora eu lembrei, eu estudei por Marcos Vinícius, e antes eu estudei pelo livro de Mozart, assim, me deu uma clareada boa na época. Eu não fazia prova. Eu ia fazer minha primeira prova no final de 2019, que era, se eu não me engano, foi PGM Curitiba. Eu acho que era a primeira prova que eu ia fazer. Curitiba foi em 19. É, era a primeira prova que eu ia fazer. E aí eu não lembro exatamente o que foi. Eu acho que ainda estava, não lembro porque eu acabei não indo. Aconteceu alguma coisa na época que eu acabei não indo fazer. E aí eu falei, deixa eu também não ia ter visto muita coisa, as coisas ainda estavam meio turbulentas, e como eu falei, né, no meio de tudo isso eu estava passando por uns problemas de saúde na minha família, então estava tudo meio complicado. Aí em 2020 veio pandemia, né? E aí o bicho pegou, porque se por um lado foi algo terrível, inegável a questão da pandemia, eu posso dizer que foi algo vantajoso para mim, porque foi aí que eu consegui estudar melhor, porque como veio a questão do teletrabalho, eu conseguia, né, condensar minhas horas de trabalho e ter um tempo maior de estudo, foi uma época que, de fato, eu consegui avançar muito. Ali eu consegui concluir as matérias que eu não tinha visto, intensificar as revisões, começar a fazer cursos de segunda fase, porque eu não quis esperar passar numa primeira fase para poder começar um estudo de segunda fase. Então, Uhum. ao mesmo tempo que foi bom, foi difícil porque o tempo foi passando e a gente não tinha perspectiva de prova. E aí ele já estava dando uma desmotivada, né? Você falava, beleza, estou aqui, tô no gás, estou estudando, mas não tenho prova, não vem prova. Então, foi um pouco desesperador assim, em alguns momentos. Minha primeira Uhum. prova foi PGE Paraíba. Pós, Demorou bem, viu? demorou. 2021. Inclusive, eu vou te fazer essa pergunta, né? Hoje, os alunos entram no curso e aí estão com semanas de extensivo, tipo, semana 4, semana 5. Aí já começa a mandar mensagem: professor, posso fazer a prova? Professor, posso fazer a prova? Pô, 4 semanas de estudo de base, o cara já quer fazer prova, né? Tu aguentou aqui 3 anos, 2 anos e meio no mínimo aqui. Como é que tu lidou com ansiedade? Ou tu não é ansiosa mesmo, tu é de boa, tu é baiana mesmo e tal, fica de boa? Ou, sei lá, tu fez alguma terapia? Como é que tu conseguiu administrar esse tempo todo sem fazer prova? Então, eu não sou essa pessoa tranquila, eu sou bastante ansiosa, como toda boa concurseira, eu sou bastante ansiosa. Então, também foi uma época que mais esse fator ansiogênico, digamos assim, surgiu. Então, eu busquei terapia e eu faço terapia até hoje e acho algo assim imprescindível. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que não adianta ter todo o conhecimento do mundo se você não tiver sanidade mental, porque aquele nervosismo vai fazer você esquecer coisas que você sabe, vai tirar a tua autoconfiança, vai te auto-sabotar o tempo todo. Então, a questão da saúde mental é extremamente importante. Lidar com isso, ter momentos de lazer. Eu não acredito em um estudo intenso a longo prazo, essa coisa de ter uma rotina extenuante de estudos, estudar de domingo a domingo, o dia inteiro, não se oportunizar lazer, convívio familiar, eu não acredito nisso, eu não acho que dá certo a longo prazo. Então, no início, como eu te disse, eu enxerguei como algo positivo, que eu falei, poxa, agora eu vou ter o tempo que eu não tinha, por conta da rotina de sair de casa, trabalhar fora. Então, no início foi bom, eu falei, bacana, eu vou conseguir estudar. Então, por um tempo foi algo bom. Mas depois foi um fator estressante, foi um fator desmotivante, assim. E aí veio terapia e paciência, né? Eu também acredito em Deus, então venho lá da fé também. E esperar o tempo das coisas acontecerem. Nesse meio tempo, eu tinha até me inscrito para o concurso para analista da PGDF, tinha saído antes de todos, foi adiado e tudo, acabei que eu nem fiz quando voltou. Mas vinha vindo essas pontas de esperança, né? Mas assim, quando foi chegando mais de um ano de pandemia, realmente foi aquele momento assim, segura na mão de Deus e vai, espera, porque a vontade É, de é. era grande, Vamos cansaço. falar já já da PGE Paraíba 2021, que foi tua primeira prova, que eu quero entender como é que tu fez esse reta final. Mas antes disso, ainda nesse ponto da base, para a gente encerrar,
A tua técnica, que você mencionou, de estudo de doutrina, foi o resumo, né? Como é que tu fazia esse resumo? Do tipo, que tamanho era esse resumo? 100 páginas se tornavam quantas páginas de resumo? O que que tu fazia antes? Tu grifava antes, tu anotava antes, ou terminava uma leitura e fazia o resumo? Como é que é a tua técnica de fazer resumo? Então, eu separava uma quantidade de páginas para estudar naquele dia. Eu gostava de, quando eu comprava o livro, ter uma noção de dividir em períodos, assim, né, de estudo. Eu colocava um clipezinho ali, e a depender da matéria, eu estudava de 20 a 50 páginas por dia. Dependia do assunto, dependia da matéria. Até que você vai olhando, às vezes tem página que tem muito quadro, né, enfim. E era em torno disso, entre 20 e 50 páginas. E eu estudava grifando. Eu estudava grifando, tinha estratégia de cores, assim, não muitas cores, mas uma cor para exceção, uma cor para muito importante e uma cor para o geral. Então, eu ia grifando, e aí, depois que eu estudava tudo grifado, aí, às vezes, dava tempo no mesmo dia, às vezes não dava, eu deixava para outro momento que eu ia estudar aquilo ali, eu ia resumir. Eu gostava de fazer nos meus resumos, assim, coisas essenciais, alguns conceitos básicos que caíam, e anotar alguns artigos de lei que eram muito importantes relacionados para quando eu fosse revisar aquilo ali, eu também pegasse o Vademecum para ler aqueles artigos, porque, querendo ou não, assim, gosta ou não gosta, é imprescindível estudar a lei seca. Às vezes você acha que você entendeu super aquele assunto, mas a forma que está escrito no Vademecum você não associa, que é a mesma coisa. E também, quando tinha algum julgado muito importante, alguma súmula muito importante, eu também colocava nesse resumo, eu fazia uma menção nesse resumo. Alguns eram maiores, outros eram menores. Acho que com o tempo, com a prática, com a maturidade, você vai fazendo resumos mais enxutos. No início eram pouco maiores, assim. Eu acredito que 100 páginas viravam, a depender da matéria, entre 6 páginas, por aí. Ótimo. E tu fazia à mão ou era no computador? Eu fiz tudo à mão, cara. Eu tenho Tudo à mão. meus Ó, fichários todos aí. tem um bocado de coisa parecida comigo aí, ó. A gente fez base por livro, os livros, acho que 90% iguais. Usamos grifos, também usei. O ponto de divergência entre eu e você é que você realmente fez um resumo, até pequeno e bom. Até gosto desse número, de 100 páginas, transformar em 6, tá ótimo. Eu fazia anotações no próprio livro ali e tal, que se eu condensasse tudo, talvez dava umas 3 páginas de 100, 3, 4 páginas, né? Então foi muito parecida a nossa forma de fazer base. A diferença substantiva talvez tenha sido na intensidade, que aí já divergiu um pouco, porque. E aí eu concordo contigo, uma intensidade do tipo domingo a domingo, sem parar, e aquela loucura, das duas, uma, ou você resolve seu problema rápido, porque realmente você não vai conseguir médio ou longo prazo com isso, ou então, tipo assim, faz como eu fui sniper. Pô, tinha, sei lá, 8 meses para encerrar a minha etapa de concurseiro. Porque meu concurso ia sair, eu estava na faculdade e eu tinha que me virar, né? E aí foi uma loucura. 7, 8 meses, domingo a domingo, conversei com meus professores, né? Ó, não vou, não venho mais para a faculdade, venho só fazer prova, me ajeite aí, porque não dá. Então aí foi a época que eu mais estudei na minha vida. E foi uma época também, assim, de um crescimento exponencial, tá? E é um ponto que eu gosto de ressaltar, é esse. Quanto mais você estuda por dia, mais você encurta o seu tempo de concurseiro, a sua vida de concurseiro. Mas hoje, Fernanda, eu concordo super contigo e as minhas indicações, né, na mentoria são exatamente essas. Quando o aluno ele está na fase pré-edital, o que que eu faço? Você vai estudar de segunda a sexta, sábado você vai fazer questões um turno e domingo você vai descansar e o final do sábado também. Ah, mas eu consigo estudar mais. Tá, mas eu não quero que você tenha velocidade agora, eu quero que você tenha constância. O teu desafio agora não é pisar no acelerador, é estudar todo dia. Se você estudar todo dia, eu já estou satisfeito. E interessante, esse é o meu perfil atual, né? Então, o Caio, que tinha 22 anos, sei lá, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha casa, não tinha boleto, não tinha nada, você se vira para estudar o máximo que você conseguir. Agora, hoje, com um perfil adulto, né? A vida adulta chega, aí você tem mil coisas para fazer. E aí, para esse tipo de perfil de aluno, eu tenho como desafio, junto com o aluno, ter uma constância. Estude todo dia, ainda que você estude pouco, né? Eu caio hoje, né? Eu não sei o que dá na minha vida, mas hoje eu ainda estudo. E aí faço minhas 100 páginas semana, 120 páginas semana. Então é o quê? 10, 15 páginas dia.
bem tranquilo de fazer no nosso perfil, né? Sim. Hoje. Então, assim, só para fecharmos esse ponto, né? A minha base também foi um pouco parecida com a tua, quase que integralmente parecida, na verdade. Fernanda, vamos dar um salto aqui para 2021, que foi a tua primeira prova PG Bahia. Saiu o edital, tu disse, agora eu vou fazer minha primeira prova depois de 3 anos. O que tu fizeste na publicação desse edital? Como foi que tu se organizou? O que tu focou? A PGE Paraíba, né? PGE Bahia seria um sonho. Isso. Eu falei o quê? Não foi Paraíba, não? Bahia, PGE Paraíba 2021. Então, eu não fiz nenhum curso de primeira fase. Não fiz nenhuma mentoria, não fiz nenhum coaching, não fiz nada disso. Eu julgava que o meu método estava indo bem porque eu fazia questões e estava tendo um resultado bom em simulados, em questões. Então, eu falei, bem, eu acho que eu estou assimilando as coisas bem. Essa lógica aí da base de doutrina, jurisprudência, questão e as revisões, estava julgando que estava dando certo. Aí, o que é que eu fiz, né? Quando veio a notícia de que sairia, eu peguei o edital, né? Fui olhar o edital todo, era um edital enxuto, um edital de procuradoria bem enxuto. Eu falei, pô, então, bom, isso aqui, para começar, isso aqui vai ser bom. E aí eu fui montar minhas revisões. Basicamente foi uma época de revisão. Como foi um edital enxuto, eram matérias que eu já tinha estudado. E aí eu peguei minha agenda, eu ainda sou analógica, eu sou da agenda de papel, sigo escrevendo tudo até hoje. Então eu fui montando meu cronograma até o dia da prova. Quando saiu o edital, eu escrevi tudo que eu precisava revisar, principalmente focando naquilo que eu tinha mais dificuldade e o que tinha mais chances de cair. Então, eu fui fazendo revisão, aliado a isso, foi primeira e segunda fase no mesmo dia. Então, eu comprei, na época, eu já tinha feito alguns cursos de segunda fase, assim, eu fui comprando ao longo à medida que eu avancei no estudo da objetiva, eu fui comprando alguns cursos porque eu falava, pô, eu não vou chegar lá de qualquer jeito, eu não sei como é que faz. Fui fazendo alguns simulados de subjetivas em casa, e comprei na época também, não vou nem lembrar qual foi, alguns, e ia fazendo nos finais de semana, ia fazendo a parte de discursiva, né? Que Sim, é muito, pegava como era CESP, pegava muito jurisprudência e tudo mais, e revisando através do meu material, que era sim. os resumos, estudando lei seca, então, assim, eu montei um cronogramazinho de revisão final, assim, nesses, sei lá, 45, 60 dias que teve na época. Beleza. Eu vou já te perguntar sobre esse teu cronograma. Mas só um ponto que tu falou aí, eu tinha até anotado e acabei esquecendo de mencionar. Tu estudou para discursiva durante a tua base. Também é outra semelhança comigo. Eu costumo dizer, e eu acho que a gente talvez seja até minoria nisso também, porque o povo diz assim, estuda para discursiva quando tu passar. Eu concordo em parte com isso, mas eu prefiro um entendimento mais completo no sentido de você começa a estudar para discursiva na base, até porque o estudo de base é um estudo muito próprio para quem está estudando para discursiva, você precisa de níveis de compreensão, você precisa entender fundamentos jurisprudenciais, você precisa entender conceitos, você precisa ter uma compreensão melhor ali na base. E isso se aplica perfeitamente a um estudo de discursiva. Então, você aproveita o estudo de base para estudar para discursivo. Primeiro ponto de contato com o estudo de discursivo. Evidentemente, sair um edital com prova a 60 dias unicamente objetiva, aí realmente você tem que parar de estudar para discursiva nesses 60 dias, né? Porque você tem que focar 200% naquela prova objetiva, tá? Foi aprovado na prova objetiva, aí você retorna o estudo para a discursiva e agora 100% focado na discursiva. É o que eu chamo aqui de efeito bumerangue, né? Você começa estudando para discursiva de logo, na base, no primeiro dia, depois você para quando vai estudar para objetivo, depois você volta a estudar para discursiva. Então é um vai e volta. Uhum. É diferente de você simplesmente indicar para o aluno, quando tu passar, tu vai estudar para discursiva. Eu acho mais proveitoso que na base ele já estude para discursiva, porque o Sim. estudo se aproveita. E isso também fomos similares aqui na nossa preparação. Aí, beleza. Você fez estudo de discursiva, de objetiva, e estava fazendo muitos ciclos de revisão. Fazer Sim. duas perguntas para ti. Como é que tu montou esse cronograma de revisão? Do tipo, 2 disciplinas por dia? Como é que tu fazia a tua revisão? Era pelo teu resumo, pelo teu grifo? Conta pra gente como que, na prática, tu fazia essa tua revisão. Então,
Em regra, era em torno de 2 matérias por dia, eu colocava para revisar, e no início, por muito tempo, eu começava minhas revisões fazendo questão, porque eu queria testar como é que estava o meu conhecimento sem revisar. Será que eu lembro disso aqui? Que nível que eu lembro disso aqui? Aí eu sentava, hoje eu vou estudar revisar atos administrativos, direito administrativo. Eu chegava lá, botava as questões, fazia os filtros certinhos, né, da carreira, da banca e tudo, e fazia, beleza. Tá massa aqui, Atos, mas tá faltando, sei lá, me pegou aqui nos elementos. Então, quando eu for revisar aqui agora, eu vou dar um foco maior na parte de elementos dos atos administrativos. Então, em regra, eu começava pelas questões. Quando eu estava com um tempo maior também, eu sempre fazia assim. Quando eu tinha um intervalo muito pequeno, né, para as revisões entre o edital e a prova, aí nem sempre dava para fazer aquela revisão completona, que eu tentava fazer sempre assim, questões, aí eu ia para o meu material e também ler aquilo ali, meu material já tinha menção da jurisprudência, eu revisava por ali tudo. E quando juntou muita coisa, como foi no ano passado, que foram muitas provas e todo mundo tinha um intervalo muito grande, aí eu tinha que fazer escolhas, né? Olha, essa matéria aqui de financeiro, eu não vou pegar meu resumo, não, eu vou pegar aqui a lei de responsabilidade fiscal e vou ler essa lei. Minha revisão vai ser ler essa lei aqui e vou só relembrar umas súmulas aqui importantes. Não, mas é uma matéria que é hermenêutica, constitucional. Aí não, eu tenho que ir para o meu resumo porque é resumo, não está na lei, não tem de onde tirar isso aqui. Então, em geral, eu tentava fazer revisões mais completas, né? Questão, pegava meu resumo e lia a lei, o resumo que já tinha a menção da jurisprudência, e quando não dava, fazia as escolhas mais lógicas para aquilo ali. Se era Entendi. mais lei, mais doutrina, enfim. Entendi. E o estudo da lei seca, propriamente, como é que tu fazia nessa época de reta final? De reta final. Então, eu tenho meu vademecum, que eu tenho alguns, mas o meu principal, assim, era o meu de 2017, está extremamente marcado e remarcado e com observações. Então, era pegar e ler, assim, sentar e, hoje eu tenho que ler, sei lá, desse artigo até esse artigo aqui, Isso no reta final, tu só fez essa imersão de lei seca só no reta final ou tu fez na base também? Não, eu sempre estudei muita lei seca, junto com o estudo. Eu não negligenciei lei seca, não. E eu Uhum. não tinha essa raiva da lei seca que as pessoas tinham, né? Então, para Eu mim, não era tenho. um grande problema, não. Eu tenho. Aqui vamos divergir, porque eu odeio lei seca. Agora Eu até acho que que é porque eu gravo muito as coisas. Aí eu gostava. não é que eu odeio, é que eu prefiro realmente estudar o livro, Entendi. né? Mas assim, a gente até lançou aí uma espécie de mentoria de lei seca, um gabaritando lei seca, que basicamente é eu conversando o artigo, mas conversando a partir de uma perspectiva jurisprudencial e doutrinária, aí deixa o negócio mais Sim, interessante, assim, mas sim. não é meu forte. Inclusive, eu fiz PGE Bahia, esse concurso aí do teu estado, 2014, se eu não 14. me engano. Fiz esse concurso, fiquei lá em cento e pouco. Mas eu fiz esse concurso sem estudar lei seca. Não peguei nada, porque nessa época eu estava estudando só os livros do núcleo duro, né? Então eu fui com Constitucional Administrativo, Fazenda, no caso, o Poder Público da Juspódio, e o Ricardo Alexandre. Não peguei Sim. nada. Agora, lógico, quando eu fui para o Piauí, que eu estava no game, foi tipo 3, 4 meses depois, aí não, aí eu virei a chave. Aí eu coloquei o Vadimecozinho na mesa, tirei o abuso do Caio da mesa, né? E, meu amigo, vai ter que descer, goste eu ou não goste. Porque nesse momento ali de pré-prova, de 60, 90 dias, pelo menos é foco absurdo na lei seca. É absurdo. Tem É que ser. tipo, talvez 80%, 70% do tempo em cima da lei, né? Mas assim, tu mudou a forma de estudar a lei seca do pré para o pós-edital ou sempre foi igual? Mudei. O que é que acontece? Quando eu estudava, formando a minha base, eu estava estudando ali despesa pública em financeiro. Então, eu estava estudando, eu estava já revisando, eu ia nas leis correspondentes na parte de despesa. Então, eu ia nas leis de financeiro, na parte que falava de despesa, e No lia tema. a lei correspondente, quando eu estava estudando, né? Isso Sim. antes.
Então, basicamente, era um estudo de lei por tema. Por tema, era assim, na minha base foi assim. Mas aí, quando vinha a reta final de perto de prova, aí não, aí era uma leitura corrida, dos principais, assim, e muitas vezes o que, é que eu fazia, né, você falou, como é que não estava a revisão? Às vezes eu botava ali uma parte mais doutrinária, até para não ficar cansativo o dia inteiro ler lei seca, eu botava, como eu falei, né, hermenêutica constitucional, vou revisar, fazer questões irrevisáveis, resumo, mas aí eu botava, Código de Processo Civil, artigo tal até artigo tal, e aí eu ia direto ali lendo aquilo ali, porque tem que ter contato, tem que ter familiaridade com lei seca, não tem para onde correr. Não tem jeito, não tem jeito. Beleza, e aí me conta desse resultado da Paraíba, 2021, como é que foi? Então, eu fiquei feliz, não passei, mas eu fiquei feliz, porque assim, foi minha primeira prova, eu fiz, era uma prova, eu lembro até hoje, era SESC, ABCDE, 100 questões, eu fiz 85 questões. E aí eu fui fazendo a prova, eu fui vendo, pô, eu tô sabendo isso aqui, eu tô Foi um corte gostando bem, disso aqui. tipo 8-8 corte, né? Só que foi 88. Aí eu É, falei, rapaz, quem já tá no nível de fazer muita prova aqui, vai praticamente gabaritar essa prova, de certo, a gente fez mais de 90, né, 98, 92. Então o corte foi muito alto, foi 88. Mas não foi uma decepção para mim, não. Eu falei, olha, é um indicativo de que eu estou no caminho certo. Então, eu falei, se tivesse passado seria bom, porque eu sou do Nordeste, então eu ia adorar passar na Procuradoria no Nordeste, mas não deu, em que pese o resultado tenha sido bom. E aí, me serviu de estímulo, aquilo ali. E daí vieram outras provas, né? Na sequência, veio o Rio Grande, eu fiz, né? Rio Grande do Sul, veio Goiás, veio Alagoas, Alagoas, eu me inscrevi e não fui. acho que Ceará também, né? Fiz Ceará em dezembro. Eu sou aprovada no Ceará. É porque Tá. é mais pro final, assim, mas eu tô aprovada no Ceará. Foi tipo eu na Bahia, fiquei lá no final. Passei no Ceará. Então, assim, aí o que acontece? Quando eu fiz essa prova da PGE Paraíba, eu continuei estudando, né? Já tinham saído outros editais. E aí foi uma explosão de edital, né? Porque foi os editais que a pandemia represou, todos saíram. E aí eu fui, né? No ritmo frenético, fazer prova. E aí foi dando certo, eu fui passando em todos os objetivos que eu fiz. Eu passei até em Goiás, que é uma prova extremamente difícil, aquela prova. Foi. É, Aí vamos nós aqui, só pra gente colocar aqui. Goiás, tu passou na passei, primeira fase, né? passei, Ceará, você passou na primeira fase também. passei. Depois dessa reprovação aqui da Paraíba, tu reprovou em qual? Eu Rio reprovei, Grande do Sul, tu passou? passei, Também no objetivo. passei. Eu reprovei no Guarujá, que foi VUNESP, apesar de eu ter feito foi no mesmo dia, discursiva e objetiva, e a objetiva eu não fui bem, e aí não tive a discursiva corrigida. Eu não passei no Guarujá, mas aí eu passei no Rio Grande do Sul, não fiz Alagoas, porque iam ser 3 semanas seguidas, eu não tinha conseguido comprar passagem aérea para Alagoas, aí na época não tinha colégio de reserva, o edital estava cada vez ficando pior, eu falei, sendo bem sincera, eu vou focar nessas outras duas aqui, que foram todas na sequência, né? Foi Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. Alagoas era no meio, aí eu não fiz Alagoas. Aí passei nessas objetivas, dessas seguintes aí eu passei. Tá. Aí depois, quando virou 2022, nós tivemos. A gente vai falar dessas segundas fases, né? Porque aqui tu passou nas objetivas, Uhum, mas em algumas aqui tu reprovou na segunda fase. Mas a isso, gente fala já disso. Aí 2022 veio, teve PGDF, isso que eu lembro, né? PGDF. O que foi. mais que teve 22? Nesse ano não teve muita prova, não. Eu fiz Eu acho que foi só PGDE PGDF. no meio do Acho que eu ano lembro. e no final do ano eu fiz Minas Gerais. Teve a GE Minas. E aí vamos nós. O que que tu tava empancada mesmo? Me lembra aí da nossa conversa. A gente teve uma conversa que tu disse, pô, cara, eu tô passando e não tô passando. Onde foi? Foi na PGDF, eu acho, não foi? Foi. O que é que acontece? E isso aqui eu acho uma coisa importante de ser dita, porque se não fossem as pessoas que eu tive contato naquele momento, eu não sei exatamente como teria sido. E essas pessoas foram assim: meu esposo, que também é da área, uma amiga que é defensora pública hoje no Maranhão, e tive esse contato com você. Nessa época, coincidências ou não, como qualquer um queira acreditar, você tinha colocado que queria ajudar pessoas, que as pessoas mandassem o direct, quem tivesse empacado em concurso e tal. E o que é que aconteceu?
eu fiz essas provas, aí Paraíba foi primeira e segunda fase no mesmo dia, e aí não passei no corte, então não tive a prova corrigida. Goiás eu passei, perto do corte, mas passei. Não passei na discursiva. E quando eu fiz a discursiva, a gente vai entrar nisso, mas assim, quando eu fiz a discursiva de Goiás, eu fiquei, meu Deus do céu, que prova foi essa? Tipo, eu achava que eu estava bem e eu preciso estudar muito mais. Rio Grande do Sul, eu eu não passei para fazer lá do Rio Grande do Sul por 0,5 pontos de uma das matérias, que você tinha que fazer uma determinada quantidade de pontos por matéria e geral. Eu fiz em todas, na geral, mas não fiz em uma matéria. Ficou por meio ponto. E aí, quando somou tudo isso, aí eu fiz Ceará, passei fiz primeira e segunda fase, passei, mas fiquei longe. E aí demorou de ter prova, só veio ter prova no meio do ano, que foi PGDF. E aí eu fui fazer PGDF, né? Falei, bem, objetivo, assim, eu acho que eu consigo passar, estudei bem, assim, na medida do possível, porque tinham outras coisas acontecendo também na minha vida na época. Acho que teve Amazonas também. Tu fizeste Eu não Amazonas? fiz, não. Eu não fiz Amazonas. E aí, quando eu fiz o DF, no primeiro momento, quando foi saindo, né, o olho na vaga, eu estava passando perto, e depois quando saiu o final, eu vi que eu não passei. Fiquei por 2 pontos, alguma coisa assim. E aí foi que veio um desânimo grande, aí que foi uma época bem ruim da minha vida, porque eu falei, caramba, eu passei em todas as fases objetivas que eu fiz, e agora, aí reprovei das objetivas, e agora eu não estou nem passando nas objetivas. Como assim? Eu tô regredindo, eu tô desaprendendo a estudar, eu tô esquecendo as coisas, o que é que tá acontecendo, né? E aí foi uma época muito desalentadora, assim, porque não tinha outros editais para sair, tinha conversa de Minas, tinha conversa de outras, mas nada concreto. E aí eu falei, meu Deus, foi uma época que eu dei uma empacada, assim, acho que eu fiquei uns 40 dias sem estudar, depois desse resultado da PGDF. Aí foi na época que você postou lá que queria ajudar algumas pessoas, eu falei, quer saber, já até passou o prazo aqui de quando ele tinha mandado, mas eu vou mandar um direct aqui, vai que, né? Aí mandei, expliquei lá, e você falou, não, vamos conversar. E aí a gente conversou, você me orientou várias coisas do estudo da objetiva, e me falou que essas outras duas pessoas que eu citei também me falaram, que o PGDF foi um ponto fora da curva. E a gente tende a se apegar a resultados ruins e dizer, acabou tudo, eu estou fazendo tudo errado, meu estudo não valeu de nada, quando na verdade não, faz parte. O estudo para concurso tem algumas pessoas que são realmente uma linha reta. Passem todas, quando passa na objetiva, passem todas. Quando passa na discursiva, passem todas. Não foi o que aconteceu comigo e eu acho que não é o que acontece com muita gente. Minha trajetória para concurso ela foi assim. Uma hora vai super bem no objetivo, outra hora não vai, outra hora passa para discursiva, outra hora não passa, outra hora vai muito bem na oral, enfim, foi aquela montanha russa. E até você assimilar que não dá para se apegar àquele resultado ruim e você precisa seguir, é um pouco difícil. Então, essa foi a fase mais caótica, assim, do meu estudo. E aí só ia ter, no final do ano, Santa Catarina e Minas Gerais, foi uma seguida da outra. E eu tive o meu pior resultado em Santa Catarina e o meu melhor resultado em Minas Gerais, de uma semana para outra, na mesma banca. Olha Então, que coisa, hein? Não dá pra. Por isso que às vezes, quando eu estou conversando com os alunos, eu investigo duas coisas, dois momentos, né? Eu investigo a preparação do aluno, tento entender ali se a preparação está correta, se tem ali elementos que a gente consegue melhorar. Quando está tudo ok, aí eu passo por um segundo ponto, que é avaliar não mais a preparação, mas o dia de prova. Como é que aquele aluno se comporta no dia da prova. E às vezes o problema não está na preparação, está no dia da prova. Um emocional é não saber fazer prova, às vezes é um emocional que derruba. Às vezes o aluno me diz, pô, Caio, meu QC está marcando lá 80%. Eu chego na prova e faço 65%. Por quê? Aí eu primeiro investigo a preparação, às vezes tem muita coisa, no meu entender, errada, e depois eu investigo prova. Aí você está me trazendo um elemento interessante. Numa semana de diferença, você teve um pior resultado em Santa Catarina e um melhor resultado em Minas. Então, com certeza, aí não foi questões de preparação, porque uma diferença de uma semana não deu para tu corrigir tua preparação em uma semana. Aí é questão de investigar a prova. Sobretudo porque era a mesma banca, né? FGV nas duas.
Então, que coisa interessante isso que você está me falando. Vamos Teve uma lá, questão. esse pior resultado foi tipo 10 pontos do corte, 5 pontos do corte? Daí, uns 10 pontos do corte. Foi uma 10 prova pontos que eu do... não consegui. Foi a única prova da minha vida que eu não consegui ler inteira. Era uma Uhum. prova muito grande. Julguei uma prova muito difícil. Achei uma prova muito grande. E é um concurso meio atípico, assim, porque ele está acontecendo até hoje, diga-se de passagem. Não acabou ainda. Os meninos estão fazendo prova hoje, inclusive. A gente passou a semana preparando a turma lá, estão fazendo prova oral hoje. Pois é. É, vai estar acabando agora, 2 anos depois, né? É. E aí foi uma prova difícil, uma prova muito longa, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu. Nunca aconteceu isso. Eu sempre tive uma boa gestão de tempo de prova. Nunca saí muito cedo, mas também nunca tive esse problema de não conseguir ler a prova inteira. Eu fiz questões com a leitura randômica, assim, para conseguir responder. E aí, quando eu terminei de fazer essa prova, eu sabia que eu não tinha ido bem. Eu sabia que eu não tinha ido bem, e aí eu tinha que voltar, porque eu ia ter Minas na semana seguinte. E olha o detalhe: empresarial, acho que não é uma matéria que talvez a maioria das pessoas não entenda bem, não goste, não tem familiaridade, e eu sou uma delas. Minas Gerais foi uma prova que empresarial esteve da fase objetiva até a prova oral. Eram 10 questões por matéria na prova objetiva, era dividida dessa forma, e você não podia fazer menos de 50% em nenhuma das matérias. Então, não adiantava você fechar a prova inteira e fazer 4 questões de empresarial. E caiu no discursivo da mesma forma, caiu na prova oral. E aí eu falei, meu Deus, se em Santa Catarina, que não foi desse jeito, foi FGV, eu fui desse jeito, o que é que vai ser de mim em Minas Gerais? Só que aquilo ali foi uma virada de chave para mim. Eu lembro eu voltando para casa, conversando com uma amiga minha no telefone, e eu falando com ela, assim, eu falei, ó, eu cansei agora de choramingar. Eu acho que eu não tinha ainda, na época de Santa Catarina, eu não tinha ainda me desapegado de fato do resultado ruim do DF. Eu ainda estava acreditando que as coisas não iam dar certo, que eu não estava fazendo certo, que não estava indo bem, aquilo ali ainda estava me perseguindo. E aí, de uma semana para outra, quando eu estava no aeroporto voltando, eu falei, quer saber, foi bom para eu acordar, porque das duas, uma, ou eu largo mão e desisto, já que eu vou ficar nessa, ou então agora eu sento, estudo e acredito que vai dar certo. Foi dito e feito, eu voltei e eu falei, não vou fazer nada essa semana, além de estudar empresarial, porque eu já vim estudando as outras coisas mesmo. Aí parece que foi Deus que falou assim, minha filha, vá ler ali a lei de recuperação e falência e passe o olho na lei de SA. Só estudei a lei seca. Peguei, li. Fiz uma coisa que eu fazia muito também, que eu acho interessante, assim, eu fazia meio que um estudo da banca, né? Um raio-x, como as pessoas dizem. Eu cheguei lá no que concursos e fiz, peraí, dos últimos anos, a FGV cobrou o quê de empresarial para a advocacia pública? Ou para as outras carreiras? Ah, tá caindo muito recuperação em falência, eu lembro que estava caindo muito a recuperação extrajudicial. Então, eu li repetidas vezes aqueles artigos e fui na fé. Achei a prova, no geral, muito bem feita, muito boa, nas outras matérias, e eu também acho que quando é seu momento ali, as coisas colaboram. E empresarial, eu acertei exatamente 5 ou 6 questões, que foram Eita, as na questões de mosca, lei hein? seca que eu peguei. Pô, eu tava doido pra ficar feliz aqui, que tu dizer, pô, acertei 9, pô, tu acertou 5. Das outras matérias eu Mas, acertei, mas eu passei bem no mas foi o objetivo. suficiente. Tu fizeste quantos Passei pontos? bem. Ai, cara, não vou conseguir lembrar agora, não sei se foi 84. E foi até uma coisa que a gente conversou também na época, que falou que assim, tu falou, Fernando, tu tá passando, mas tu tá passando rasteiro aí. Então, vamos aumentar esse corte aí, porque era uma coisa que me afligia também, né? É. Aí foi tipo 84, acho que o corte foi 70 e poucos, eu fiz 84, 86, alguma coisa assim. Arrebentou. Foi. Show de bola. Show de Consegui bem bola. essa prova. Aí, depois daqui, para a gente encerrar essa primeira fase, as demais tendem a ser um pouco mais rápidas. Uhum, Depois de Minas, aí vieram as provas da AGU, de primeira fase. foi. Não é isso? Saiu em dezembro, eu acho. Aí, em dezembro, aí tu fizeste AGU, PFN e PGF. Fez as É, três ou só fez, fiz fez as as 3, três? Tu caiu na PFN que faz? na objetiva. Na objetivo. E nas outras duas, como é que tu foi, assim, de objetivo? Fui bem, a melhor que eu fui foi a PGF, porque foi a que eu achei mais parecida com as provas de procuradorias em geral.
Sim, Eu me de dediquei fato. bastante à prova da AGU, estudei bastante direito internacional e tudo, mas foi uma prova bem diferente, assim. Foi uma prova que eu confesso que quando eu fiz, eu fiquei com medo se eu ia passar. Até na hora de corrigir, foi uma aflição, assim, porque, além de tudo, tem a questão da pontuação por grupos, né? Então, é uma prova diferente. E um jeito de cobrar mais difícil, uma doutrina mais Sim, difícil, as sim. teorias mais difíceis. Então, eu fiquei com É. medo, assim, mas eu Tipo consegui de passar. prova elaborada por quem não é profissional da banca, né? Professores convidados. É, Aí você entra naquela imprevisibilidade que é, assim, bem ruim de administrar. É um caso, por exemplo, de São Paulo, né? Agora, São Paulo, a gente, porra, professores que não são professores, né? São procuradores, os caras vão elaborar. Então, não tem aquela previsibilidade que a gente costuma ter nas bancas tradicionais, e a AGU foi isso. E foi. quando isso acontece, a nota tende a cair, como aconteceu também. A nota da AGU também tendeu para menos do que vinha acontecendo. Só para registrar aqui, Fernanda, essas três provas, como a gente teve, né, algumas disciplinas ali muito fora da curva, internacional, que você falou, se eu não me engano, não estou lembrando mais, não sei se tinha humanos, acho que não, né? Humanos eu acho que não tinha, Não, estou tem lembrado. Mas enfim, eleitoral. tinha algumas disciplinas ali um pouco fora da curva. O que foi que tu fez com essas disciplinas de pós-edital? Tu pegou o livro também, ou pegou o resumo? O que foi que tu fez? Então, internacional, por conselho de pessoas que já tinham feito a prova, que eram da carreira, eu comprei Portela. Eu comprei o livrão de Portela, selecionei os assuntos que tendiam a ser mais importantes e eu fui estudando com antecedência. Porque, assim, e aí, você falou a questão de intensidade de estudo, né? A longo prazo, eu não acredito em intensidade, mas o ano passado foi um ano muito puxado para mim, porque eu conciliei discursivo e depois oral de Minas Gerais com as primeiras fases e depois as segundas fases das federais. Então, assim, aí foi estudo de domingo a domingo mesmo, foi um ano mais puxado. E eu ia conciliando, entre as revisões, eu ia botando internacional e eu estudei doutrina de internacional. Mas foi a única que eu me dediquei muito, assim, foi internacional, porque eram muitas questões. Tinha um histórico muito grande de reprovação das pessoas no grupo de internacional. Então, não era uma matéria que dava para negligenciar e pegar um resumão qualquer e estudar. Sabe outra disciplina que a gente vai falar aqui agora, que a gente está falando mais do geral, é de penal. Penal é processo penal. O que foi que tu fez? Que isso também aflige os alunos de procuradoria. Eu, Caio, não estudei, né? Penal é processo penal, porque na minha prova não caía. Na Bahia até caiu, inclusive caiu na discursiva. Até hoje eu não esqueço. Lá caiu a acusação, a Fazenda Pública como assistente de acusação no processo penal. Acredita? Raríssimo de acontecer. E assim, mas eu não estudei, né? Porque na minha prova não caiu. O que que tu fez para penal? Tu estudou o quê? Tu estudou livro, só lei? Conta para Cara, então, nós. assim, no meu caso, eu tive muito contato com direito, eu gostava muito de direito penal e processo penal na faculdade. Até antes eu só vim me encontrar com a advocacia pública depois de formado. Então, assim, eu gostava muito da matéria. E tanto que no Ceará caiu e as pessoas odiaram e na época foi bom para mim. Então, assim, conhecimento é aquela coisa, conhecimento nada é descartado, nada se perde. Eu estagiei no Ministério Público, então no Ceará eu lembro que as questões que eu acertei, eu não estudei penal para o Ceará, as questões que eu acertei foi de coisas que eu já tinha estudado na vida e da minha vivência de como estagiária do MP. Então, naquela época foi assim. No caso da AGU, é uma matéria que eu gosto, apesar de não estudar muito, porque não tem muita utilidade para mim, mas é uma matéria que eu gosto. Eu fui por. As matérias que eu julguei necessário, eu estudei por sinopse, mas foi basicamente estudo dos códigos mesmo. Eu fiz aquela filtrada, não era um edital grande de penal e processo penal nas federais, apesar de cair, não era muita coisa. Então, eu fui basicamente na lei seca, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Eu tinha uns resumos antigos de algumas coisas que não mudaram, e peguei algumas jurisprudências relevantes, no caso, crimes contra a administração pública, né? Aquelas coisas mais focadas para a carreira. Não dei uma extrema atenção, não, mas estudei basicamente jurisprudência e a lei seca, porque eu tinha alguma base de penal da época da faculdade. Então, foi basicamente isso. Entendi, entendi. Já que você tocou no assunto, né? Até agora a gente não falou de jurisprudência. Como é que tu Uhum. fazia teu estudo de jurisprudência para a primeira fase? Para a primeira fase, era lendo os informativos do Dizer Direito.
Eu tinha uma rotina de ler e era uma coisa que eu gostava de fazer. Tá aí uma parte que eu posso dizer assim, estudo para concurso não é prazeroso, não. Eu não digo que é a ninguém. Mas eu gostava de estudar. Porque, meu amigo, se a pessoa não entender jurisprudência com a informativa do dizer direito, ela não vai entender mais nada da vida dela. É mastigado, né? É mastigado. Isso aí Olha o que tá na minha mesa aqui, ó, até hoje, ó. Tá não vendo? é. Eu lhe Dizendo eu digo, que vou eu estudar sinto aqui para. saudade de estudar, assim, é uma coisa que eu ainda pego para olhar, você acredita? Assim, eu fico olhando, e eu acho que todo mundo precisa, porque a jurisprudência muda toda hora, É, então você tem que também estar, acho. E tem que cair seguir cada vez estudando. mais, né? Dia. Mas assim, como é que tu inseria esse estudo dos informativos do Márcio? Tu colocava uma vez por semana, tu estudava por tema também, tu fazia imersão. Eu vou te dar a minha forma, né? E depois você passa a sua. Da mesma forma como nós dois estudamos lei, primeiro por tema e depois por imersão, eu fazia com informativo. Então, eu estudava um tema, desapropriação. Puxava lá os informativos do assunto de desapropriação. Então, o estudo completo do tema envolve o estudo da jurisprudência. E tinha momentos de imersão de jurisprudência, que eu tirava assim, não, esse final de semana, que é o que eu fiz aqui, né? Vou fazer aqui, dizendo eu, né? Que eu vou tirar 2 dias para puxar 6, 7 informativos. Aí imergia nesses informativos para ficar atualizado no número, né? Estudo por número de informativo. Então fazia dessas duas formas. Como é que tu fazia esse estudo de informativo? Eu fazia da mesma forma, assim, nas doutrinas que já são mais voltadas para concurso, elas mesmas já fazem menção aos julgados, né, às súmulas e aos repetitivos, enfim. Então, eu já tinha esse primeiro contato que estava ali inserido naquela doutrina, e aí eu estava estudando, procurava, porque assim, o buscador também, no Dizer Direito, é uma coisa mais recente, né, que hoje você consegue procurar por tema e tudo. Antes eram os informativos gratuitos só. E aí eu tinha esse contato por tema, como você fez também, e tinha a rotina de, aos sábados, uma vez ou 2 vezes por semana, pegar para, um dia mais folgado, pegava para ler os informativos por número. Eu fazia minha tabelinha ali, meu ano só acabava, geralmente no final do ano eu tinha que intensificar a leitura, porque às vezes era difícil quando saía edital de conseguir manter o ritmo. Meu ano só acabava quando eu ticava todos os informativos do Dizer Direito do STF e do STJ. Só que o que eu fazia? Que eu vim fazer. Desde 2018 eu comecei a fazer isso. Eu não lembro onde foi que eu vi. Eu não sei se foi com um defensor público que eu estagiei, ele falou comigo isso e ficou na minha cabeça. Eu criei um material meu de jurisprudência no computador. Eu criei meio que um vademecum de jurisprudência, que hoje tem o próprio Dizer o Direito faz, né, e tudo. E eu segui fazendo até ano passado. No Word eu criava direito constitucional, dividia pelas matérias e dividia por temas. Então, eu ia lendo. Quando eu via que era um julgado importante, eu pegava só aquela partezinha, né, o principal ali, colava nesse material, grifava, fazia coisas, e quando eu ia revisar o assunto, eu também ia nesse material e pegava aquele assunto ali, a jurisprudência correlava daquele assunto e revisava. Então, eu criava um material enxuto de jurisprudência, que é como tem as revisões que o Dizer o Direito lança nas pré-provas, né? Você pega ali uma quantidade. Sim, sim. Então, eu criei meio que esse material, um vade-mecum de jurisprudência por ano, 2018, 2019, 2020, 2021, fui fazendo. Entendi. Show de bola. Então, jurisprudência, ok aqui também, né? Então, acho que eu estou satisfeito de primeira fase. Falamos de doutrina, de lei, de jurisprudência. Questões você já falou aí, fazia antes ali do tema para meio que dar uma revisada e depois fazia em um segundo momento. Eu vou só, para realmente ficar completo aqui esse primeiro ponto, em relação às questões, tu fazia simulado cheio, simulado completo, tipo assim, hoje eu vou responder a prova tal, hoje eu vou responder a prova tal, da questão 1 à questão 100, ou até mesmo simulado de cursos, né? Tu tinha esse hábito de fazer simulados ou fazia só questão por assunto? A maioria, o grosso mesmo, eu fazia as questões por assunto. Quando eu ia revisar, eu iniciava com as questões, então eu filtrava por matéria e por assunto. Sei lá, 70% foi isso aí. Mas eu também comprava alguns simulados, objetivos. E aí, final de semana, eu pegava e fazia, de 1 a 100, todo corrido direto. Só que como é um negócio que toma muito tempo, né, você fazer 100 questões direto, então eu fazia assim, com uma frequência quinzenal, sem edital, né, quinzenal, 3 semanas, eu ia meio que por aí. Mas, em regra, eu estudava por assunto. Entendi. Eu costumava fazer ali perto da prova. Eu vinha fazendo por assunto, fazia muitas questões por Isso. assunto,
E aí, tipo, faltando 10 dias da prova, eu separava ali 4 dias só para fazer prova passada. Eu lembro que eu fiz todas as provas Sebrasp de procuradorias dos últimos 5 anos. Foi essa a minha meta. Disse, eu vou fazer PGE Piauí no dia 10. Até o dia 5, eu vou responder todas as provas Sebrasp dos últimos 5 anos de procuradorias. Aí eu saí fazendo, acho que eu fiz umas 6 provas. E aí eu costumo dizer para os alunos o seguinte, isso me fez ter a exata compreensão de que eu ia passar. Por quê? Porque todas as provas que eu fiz, foi algo como 6 provas, da mesma banca e da mesma carreira, eu estava fazendo perto de 80, 82, 83, 80, 79, e nessa época o corte era até mais baixo, era tipo 73, 72 por aí. Dessa forma, como é que eu chego na prova? Bom, se eu estou fazendo 80 em 5, 6 provas, e tipo, 3 dias atrás, por que eu vou fazer menos aqui? Então, isso é o que eu chamo de fixar uma expectativa da forma correta, tá? Que é o que eu reclamo aqui com os alunos que se frustram, né? Ou dizem que se frustram. Ah, eu achei que eu ia melhor, tá? Mas tu achou que tu ia melhor por quê? Tu fez quantas provas para tu achar que é melhor? Tu fez quantos simulados? Ah, não fiz simulados. Ou, fiz um simulado. Bom, então tu não tem como fixar uma expectativa. Como é que você vai fixar uma expectativa se tu não fez simulado no pré-prova? Sim. Então você só pode se frustrar se no simulado pré-prova tu fez 80 e na prova tu fez 60. Agora, se tu não fez nenhum simulado, tu não tem base, tu não tem onde pisar para entender onde é que você vai chegar, né? E eu te falo sinceramente, não é porque eu estou há 10 anos da minha prova, né? Que foi em 2014. Mas eu não tinha 0,1% de dúvida de que eu ia passar. Eu tinha certeza absoluta que eu ia passar. Por quê? Porque eu tinha elementos objetivos que me conduziam a essa conclusão. A não ser que, sei lá, caísse um raio na minha cabeça ou acontecesse alguma coisa do dia da prova. Sim. Mas em termos de expectativa, eu tinha base para afirmar a minha aprovação. Então, agora sim, encerramos a fase objetiva, que é a fase mais querida dos alunos aqui nos nossos encontros. Vamos falar agora de discursiva, né? E aí a gente vai ter que voltar alguns anos, porque tu passou em um bocado de objetivo em 2021, mas ficou reprovada nas discursivas. Goiás, Rio Grande do Sul, você me falou, dessa eu lembro. E Goiás e Rio Grande do Sul, basicamente foram essas duas, né? E PFN, não, PFN foi na objetiva. Então, eu, como eu falei, né, eu estudava comprei alguns simulados, assim, alguns cursos de discursiva ao longo do estudo da objetiva, principalmente nesse período de pandemia, como era um período indefinido, eu falei, acho que é um momento para eu, pelo menos, me familiarizar. E eu achei válido porque eu não tinha contato com a matéria, eu não sabia como era cobrado, e aí eu fui tendo um norte daquilo ali, né? Não que ninguém precise comprar curso, principalmente o Sebrasp, ele deixa disponível aí as provas, então você pode imprimir e fazer, não precisa ter esse gasto. Mas eu achava válido, e eu comprei alguns cursos com correção, né, para poder ter aquele feedback, né, de saber, pô, eu tô escrevendo certo, tá lógico, tô atingindo o espelho, enfim. E aí eu tive esses cursos, e aí quando eu fiz Goiás, assim, foi uma prova difícil do começo ao fim, uma prova extremamente difícil, e era meu início de provas ali, né. Então, eu fiquei feliz, muito feliz de ter passado. E como você falou, sem a gente não precisa de falsa modéstia. Eu achava que eu ia passar nos objetivos que eu estava fazendo, porque eu tinha essa, vou chamar assim, de expectativa realista, que foi o que você falou. Eu tenho uma expectativa para me apegar, mas é realista porque eu tenho resultados que estão me mostrando isso. Eu fazia as questões, eu estava tendo resultados bons. Então, de fato, eu passei nos objetivos. Só que a discursiva, acho que a mais emblemática, assim, foi a de Goiás, porque é uma procuradoria muito difícil. É uma prova muito difícil. E não é difícil porque é mal feita, ela é bem feita, só que ela cobra aprofundado o negócio mesmo. E eu te digo com toda humildade, eu não tinha condições de passar naquela prova. Eu não tinha conhecimento suficiente para passar naquela prova. Eu não tinha capacidade para passar naquela discursiva. E às vezes a gente acha que porque não, tô gravando tudo aqui de artigo, tô gravando tudo não sei o quê, que tá pronto e acabado para concurso. Não é bem assim. Você tem que reconhecer suas fraquezas ali, reconhecer o seu limite e dizer, bem, quando eu fiz a prova, eu lembro que caiu um mandado de segurança, era para você fazer
as informações, né, em MS, e eu não sabia, eu já tinha treinado muito, mas eu nunca tinha feito uma peça de informações de MS. E aí eu falei, bem, contestação eu sei que não é, porque na lei não fala em contestação. Então, assim, o conhecimento também vem daí, né? O estudo objetivo não se perde. Falei, bem, eu não vou botar um nome de contestação aqui. Mas eu nem lembro exatamente que resposta foi que nome eu dei a essa peça. Eu não zerei nenhuma das peças, não. Mas eu não fui bem em algumas. E aí, quando eu saí, eu lembro que eu saí, meu marido tinha ido comigo, ele me buscou. E aí eu falei, eu lembro que tinha uma questão de trabalho, ele falou assim, súmula 331, né? Eu parei. Meu Deus, eu não botei a súmula 331. E aí eu fiz uma questão de terceirização. Terceirização, né? Aí eu fiz, eu botei outras coisas, não botei isso, não. E aí eu falei, bem, eu estou precisando rever minha forma de estudar discursivo, eu estou precisando baixar a minha bola aqui, e não que eu estivesse com bola alta, mas eu preciso tentar estudar melhor isso aqui. Aí, em seguida, eu tive o Rio Grande do Sul, e assim, eu não tinha expectativa de passar em Goiás, não, porque eu tive dificuldade de fazer aquela prova. Quando eu fiz a do Rio Grande do Sul, eu falei, não, aqui eu tô sabendo, tudo tá me perguntando que eu sei responder. E sabia mesmo. Tanto que, assim, eu tive notas altas nas outras matérias todas. Em uma matéria foi previdenciário, tinha ficado por 2,5, eu recorri, ele me deu 2 pontos, o corretor lá, e eu fiquei por meio. Mas, na época do Rio Grande, da prova do Rio Grande do Sul, eu estava com um estudo bom ali, para discursiva. E aí, aquela coisa, intensificar. Quando você está estudando voltado para a discursiva, você não está com outras provas ao redor, aí eu acho que você muda o seu olhar de estudo. Eu penso assim, você vai ler o informativo, para uma objetiva, você se apega ao que foi que o STJ ou o STF decidiu. É ou não é? Sim ou não? Qual é o parâmetro? Pronto, é isso que você vai gravar. Mas quando você vai fazer uma discursiva, não, você tem que saber os fundamentos. Pô, ele se baseou no quê para decidir isso aqui? E aí, mas isso aqui envolve. Para eu chegar dizer isso aqui no final, eu preciso primeiro conceituar isso aqui, contextualizar isso aqui, para poder dar uma resposta. Então, você muda o seu olhar sobre aquilo ali, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. E é vasto de jurisprudência discursiva. E aí, depois disso, foi Ceará. Aí eu já estava também um pouco melhorada. Daí tu só para ficar bem sistematizada a tua resposta, né? Então, jurisprudência é uma jurisprudência com um olhar mais nos fundamentos, não apenas mais nas teses. Revisão de doutrina, né, que você falou. E tu estudou lei seca, sim, para discursiva? Colocava Eu lei seca no teu cronograma? estudava menos, mas estudava. E uma coisa que tá aí, uma coisa que eu custei a aprender e que eu gostaria muito que as pessoas, se eu pudesse dar um conselho a alguém, não fizessem isso, se familiarizem com o Vademecum e façam suas remissões no seu Vademecum. Eu não fiz nenhuma prova que não podia ter remissão nenhuma. Então, assim, é melhor você fazer suas remissões. E o que é que eu fiz, né? Já agora na época das federais. Foi nessa época. Eu tinha familiaridade com o meu vademecum, mas, assim, o que você leva para a prova é aquele vademecum limpo, né? Então, não era um vademecum de estudo. E aí, quando eu me toquei disso, e aí pegando dicas com outras pessoas, o que é que eu fiz? Eu tenho meu vademecum 2017 riscado e extremamente riscado. Aí eu tinha o vademecum de, sei lá, 2023, eu comprei um igual. Eu falei, bem, eu vou fazer remissões nesse daqui e vou deixar esse aqui em branco. Eu vou levar os dois. Se chegar lá, encrencarem, paciência, eu vou usar o branco. Mas eu vou me apegar que esse aqui vai dar certo. E sempre deu. Se você fizer as remissões da forma certa, não vai ter problema nenhum. A familiaridade e as remissões são extremamente importantes, porque se você faz as remissões corretas, você começa a estudar um julgado ali que vai falar, sei lá, de financeiro, de despesa. Você vai conceituar a despesa, você vai falar o julgado, mas ele vai falar qual foi a lei. Ele vai dizer qual foi a interpretação, de que artigo ele fez a interpretação. Aí você chega lá naquele artigo, faz a remissão do artigo constitucional, do artigo que está na outra lei, sei lá, até num Código Civil da vida você coloca tudo, meu amigo, você vai fechando o espelho ali. Principalmente se for CESP, você vai fechando o espelho ali. Esse teu vademecum vale ouro, viu? Vale. Vale. Ele tá aqui. Aí é onde consigo ajudar pouco os alunos, né, nessa história do vademecum, porque eu acho que até por conta do meu
do meu desapreço pela lei seca, eu não costumei fazer remissão, anotação no vadimeco de prova. O meu vadimeco de estudo, aí é igual o teu, é um Frankenstein, todo riscado, todo anotado e tal. Agora, o meu de prova é branco, branco, branco. Foi branco, 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 na verdade, né? E aí, eu acho que o que tu fizeste é algo que vale muito, tá? Inclusive, eu vou depois te convencer a me passar essas tuas anotações aí, porque o meu não tem, né? Então, para eu ensinar os alunos, Mostre. eu vou te pedir. Ele tá aqui, eu te mostro, sim. Show de bola. E esse ponto é importante, Fernanda, só para a gente sair das discursivas, porque, embora, e eu acho que você concorda comigo, embora o estudo da lei seca não seja a prioridade no estudo de discursivo, que você, no mais das vezes, pode consultar nas provas, mas o manuseio do vadimécum, ele vai ocupar 70% do teu espelho. Você saber manusear, entender ali o problema e dizer, ó, isso aqui eu resolvo com a lei tal, tá lá naquele capítulo ali, tem um artigozinho ali que eu sei que ele resolve. E Sim. esse artigo ele conversa com aquele outro. Uhum. Porque o Código Civil diz isso, mas o CPC, no que tange a parte procedimental, ele tem alguma peculiaridade lá. Então, Uhum. esse manuseio, esse saber lidar com a lei, é 70% do espelho de correção, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter com a lei é saber que a lei é extremamente importante numa prova discursiva, a despeito de, no estudo para essa discursiva, você não precisar ali passar horas e horas memorizando a lei seca, mas saber manusear da forma como a Fernanda até indicou, do tipo, você está estudando um informativo. É lógico que você vai estudar um informativo, ver os fundamentos, mas você tem que ir lá no seu vadimecozinho, dar uma olhada no artigo, e no caso da Fernanda, que eu quero que vocês sigam a Fernanda nesse ponto, fazer a remissão aos artigos. Esse artigo remete àquele outro e tal, e tal, e tal. Então, a preparação, vamos dizer assim, da lei seca para uma discursiva é sobremaneira importante, tá? E não esqueçam, espelho de discursiva, 70% vai estar no teu vadimeco. Então, cite a lei, né? Eu sempre começava, Fernanda, quando eu aprendi que discursiva, você não precisa ser um exímio escritor, na verdade você tem que saber responder perguntas com a linguagem técnica e remetendo aos fundamentos, sejam normativos ou jurisprudenciais. Todas as minhas perguntas eram respondidas de forma padrão. Eu sempre começava assim, nos termos do artigo tal, aí colocava uma paráfrase da norma, né? E depois escorria. No entanto, o STF entende sobre essa norma dessa forma, dessa forma. No caso concreto, se aplica assim, assim, assado. Mas eu sempre começava remetendo ao que eu chamo de pegar na mão de alguém. Eu não vou só. Ou eu pego na mão da lei, ou eu pego na mão da jurisprudência, mas eu não vou tirar da minha cabeça. Porque se for para eu responder da minha cabeça, o examinador não ia fazer uma prova de concurso com uma banca profissional. Ele ia me fazer uma entrevista. Né? Então, você tem que se apegar com fundamentos ali normativos ou jurisprudenciais no mais das provas discursivas aí de bancas profissionais, né? Eu Exato. acho que de discursivo é isso, para a gente não ficar muito, se alongar demais, né? Então, tu foi aprovada, por fim, nas provas federais de discursivas, foram provas boas, e daí a gente passa para a última fase, que é a prova oral. Sim. Como é que foi tua preparação para oral? Tu sentiu medo? Tu achou que, pô, agora eu vou estar com um desafio a mais? Ou não, sou de boa, eu falo, gosto de falar e tal. Como é que foi esse momento da oral? Olha, eu acho, eu não ficava assim com medo de prova em nenhum momento, não, mas eu comentava direto, eu falava, morro de medo de prova oral. Tanto que quando saía, como os concursos federais demoraram muito de sair, eu me apegava de coração às procuradorias que encerravam na discussão. Falava isso, essa prova aqui é ótima, que não tem prova oral, essa aqui é ótima, que não tem prova oral. Porque, apesar de, assim, eu não ser uma pessoa tímida, não ter problema de falar, sempre na faculdade apresentava trabalho e tudo, mas não é o simples falar, é saber responder. É saber responder o que estão te perguntando, entregar o conteúdo suficiente, é entregar de forma clara. E aí, assim, o que eu senti na iminência da minha primeira prova oral é algo que uma vasta quantidade de pessoas sente. Meu Deus, eu sou uma farsa, eu não sei nada. Como é que eu vou chegar lá? Eu sei sentar, ler,
me concentrar, esperar o raciocínio vir e responder. Isso aqui eu sei fazer. Na objetiva, eu consigo ler, eliminar aqui as alternativas e fazer. Na discursiva, eu consigo parar, pensar e responder. Mas de bate-pronto ali, a pessoa vir com uma pergunta e me responder, eu falei, você é louco, eu não vou conseguir fazer isso, não. Fiquei com muito medo. E aí, eu falei, bem, vamos lá, né? Procurar ajuda. E aí, eu comprei cursos, e aí é uma fase meio complicada, porque, assim, são cursos, né, não são baratos, mas, assim, é um investimento imprescindível. A verdade é que o estudo para concurso não é um estudo barato, a gente tem que ser honesto, então a gente tem que fazer esforço, mas eu fui atrás de ajuda. E aí, na época de Minas, eu peguei um curso, né, com um juiz, com o doutor Clécio, e fiz o que mais, Fernanda? Comprei Nossa, professor do curso também. Clécia excelente, demais. Daqui de Teresina. excelente. E eu comprei aquele livro de Prova Oral para Procuradorias, é um livro da Juspódio, que ele vem com diversas perguntas e respostas. Da Clarissa Borges, eu acho. A coordenação é dela, mas são várias pessoas, Isso, né? Tem Felipe Duque, tem várias isso, pessoas. exato. E eu tentava achar provas passadas, né? Provas orais passadas. E assim, num primeiro momento é meio frustrante mesmo. Você tem coisa que você fala, não, isso aqui eu lembro, massa, isso aqui eu lembro, vai lá, responde. Tem coisa que você fala, meu Jesus, eu não sei o que é isso. E chegou um momento que eu falo o que me aliviou foi pensar, eu não vou saber tudo. Eu não vou saber tudo. Assim, se você achar que você vai ter que saber tudo e que qualquer coisa que vão te perguntar você vai saber, você não vai saber tudo. Você Fizeste. assuma esse risco, você não vai saber tudo. Aí, Porém, você não vai ficar calado. é. Que foi uma coisa que eu fiz no início, nos treinos. Eu falava, não me recordo a excelência. E aí, o doutor Cláudio falava muito, ele chegava assim, Fernanda, é a última das alternativas. Bora, fala qualquer coisa, traz um princípio, associa com outra matéria, confia que a tua cabeça, começa a falar que a tua cabeça vai puxando. Eu falava, não tá vendo que isso não existe, mas é isso. Vai botando para fora, que a cabeça vai juntando as coisas, você tem base de outras matérias. Você não sabe isso aqui? Vai para o lado constitucional do negócio, entrega alguma coisa. E assim, falando do nosso curso, né, que a gente fez lá em São Paulo, que você foi, tu era uma das apostas. Assim, tava a turma, a gente conversando entre os professores, porra, a Fernanda vai arrebentar. E não deu outro. Então, imagine você, 4, 5 professores te avaliando, né, e te colocando, sei lá, no pódio, assim, porra, ela é top 3, e você se auto-sabotando, vamos dizer assim, se auto-diminuindo, vamos dizer, né? Mas eu acho que lá em São Paulo, tu já tinha levado a mentalidade, já tinha passado pelo processo também de Minas, né, da GE Minas, então eu acho que tu já estava mais confiante também. Sim. Mas nessa época teu nível estava muito alto, tanto que confirmou as tuas notas, né? Eu acho que foi mais de 90 que tu tirou. Eu acho que eu tirei 95 na GU. 95 na GU, uma super nota. Show de Foi bola. 86 na PGF, alguma No coisa dia assim. da prova, Fernanda, tu ficou com alguma... Tu ficou com medo? Como é que foi no dia da prova? As primeiras perguntas deram uma adrenalina maior? Ou tipo, foi de boa? Então, eu vou só retroagir brevemente aqui um pouco. Em relação a essa questão da mentalidade, né? Na época de Minas, eu estava com essa mentalidade, aí eu fiz a prova. E aí, assim, em Minas, você entrava em cada sala e respondia as matérias, né? Não era no modelo do Sebrasp. E aí, acabou que quando eu saí, eu fiquei naquela assim: olha, teve umas que eu respondi muito bem, teve outras que eu respondi menos do que eu gostaria, teve outras que eu não fui bem. E aí, eu saí com aquela sensação de: ou será que eu vou cair muito? E acabou que eu tive um resultado bom. Eu falei: opa, então talvez com todo mundo seja assim. Em regra, ninguém vai gabaritar todas as matérias. E aí, quando foi para as federais, eu falei, ó, já não é a minha primeira prova, eu vou continuar estudando, e assim, caramba, eu já percorri esse percurso todo aqui, foi tão difícil, tão cansativo, eu não vou arregar agora, não. Vou ter que fazer o que eu puder aqui. E aí, intensifiquei o estudo da jurisprudência, intensifiquei todos os meus estudos, e fui fazer esse curso presencial, porque todo mundo que já tinha feito me falava, faça o investimento de um curso presencial. Até então, eu só tinha feito o curso online, né? E aí, porque não estavam batendo as datas e tudo, e aí eu tive essa oportunidade. Eu lembro que eu fiz a prova da PGF, a minha prova a minha prova oral de Minas, eu fiz a prova da PGF,
no domingo, viajei de noite para fazer a prova oral na segunda-feira, em Minas. E aí, depois disso, eu falei, não, eu vou fazer um curso presencial, e foi o que a gente fez lá em São Paulo, e recomendo fortemente às pessoas que façam, e só tive o contato com um de vocês, não fiz outro curso presencial, mas, aliás, fiz com um outro professor depois para a AGU, quando eu já estava lá em Brasília, mas, assim, eu recomendo fortemente, primeiro porque vocês têm um conhecimento muito grande, e vocês têm algo que eu acho que isso é um primor, assim, quando a gente está estudando, que é a humanidade, a humildade de chegar ali e sentar junto com o aluno e falar, olha, o que separa você de mim aqui é que eu já passei e você não, mas isso é uma questão de tempo, sabe? Então, assim, senta aqui e estuda comigo, como você sentava ali com a roda de todo mundo, abriu o material e todo mundo ali querendo aprender, estudar. Então, você fala, pô, não é um negócio que está longe de mim, não, eu vou conseguir também, sabe? Então, foi excelente. E, assim, você ter contato com pessoas que você ouve falar, que você lê o livro, que como teu livro... não falei, mas teu livro para discursivo é obrigatório, né? Aquele livro ali, eu tenho 3 edições. Show de bola. Então, sobre ficar nervosa. Eu acho que ficar nervosa, fiquei um pouco, mas eu fazia umas técnicas de respiração antes, ficava respirando, e tinha algumas pessoas conhecidas na minha turma, então a gente ficou todo mundo conversando, o pessoal estava conversando assim, tranquilo, e aí eu falei, bem, agora tá nas mãos de Deus, vamos lá, entrar, e assim, quando tem um momento também, as coisas colaboram, sabe? Eu fiz uma prova boa, a banca tava uma banca de pessoas tranquilas também, não tava, que assim, nem sempre a gente conta com isso, viu? Que eu já tive Sim. experiência também de alguns examinadores que não querem nem olhar para tua cara, te tratam de qualquer jeito. Então, é também tentar não se apegar a isso. Mas nesse dia especificamente da AGU, ainda contei com uma banca de pessoas, assim, que estavam bem-humoradas, que Amistosos. estavam agradáveis. Então, que me deram a oportunidade de complementar a minha fala em alguns momentos, mas que estavam confiando que eu estava sabendo aquilo ali, que me deixaram desenvolver. Então, o nervosismo eu acho que faz parte, tirando algumas pessoas que naturalmente, da natureza da pessoa, já é uma pessoa calma, acho que fica nervoso, todo mundo fica. Mas você só não pode deixar aquilo ali te travar. E o meu nervosismo não é o nervosismo que me para, ele às vezes é o nervosismo que me faz até falar demais. Então, às vezes eu tenho que me controlar e falar, como você até me falou lá, Fernando, agora você falou alto, agora você falou muito rápido. Eu lembro Que que segurar. teve uma arguição, acho que foi para a primeira arguição que a gente estava lá na sala e tu falou alto que parecia um alto-falante. Aí o Fernando, ó, tu falou alto. Aí eu falei alto. Aí a turma, Ave Maria, Fernando, ninguém aguentou aqui. Você tinha Foi. incomodado todo mundo e a pessoa que fala não tinha percebido, né? Então a importância de também ter uma De avaliação externa. treinar, Lembro, acho que foi o Demisson, o Dex, né? Que foi. falou, Ave Maria, tu quase estoura meu tímpano aqui do lado aqui. Mas aí depois disso também ajustou significativamente, foi bem pontual esse ajuste. Mas foi show de bola. Fernanda, acho que passamos por tudo aqui, tá? Antes de te passar a palavra, te agradecer, né, pelo tempo. Faz tempo que a gente está tentando marcar essa conversa. Você está aí numa fase de aposentada dos concursos e eu correndo aqui como sempre, né? Mas hoje, graças a Deus, deu certo. Então, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado, né? Eu acho que você me agradeceu, mas eu estou te retornando aqui o agradecimento por ter me procurado naquela época em que você precisou, porque você cresce, mas a gente cresce também do lado de cá e eu acho que cresce até mais, né, ajudando as pessoas e tocando ali onde precisa, né? Então, obrigado por isso também e desejo sucesso, qualquer dessas 3 carreiras aí que você está aprovada, Minas, AGU e PGF, você vai arrebentar e só desejar aí o que há de melhor na vida para ti, tá? Tamo junto. Obrigada, cara, obrigada. Pois é, eu acho que a troca, ela beneficia todo mundo, e, assim, o que eu puder fazer pelas pessoas que também, eventualmente, eu tiver a oportunidade, eu vou fazer, porque, no meu caso, foi uma trajetória muito solitária, porque meus amigos não estudavam para concurso, então, é uma fase, em regra, solitária, difícil, cansativa, e você ter contato com pessoas que já passaram, que estão estudando também, é uma troca muito valiosa, assim, então agradeço sua generosidade de ter, naquele momento, né, se aberto seu tempo aí para poder a gente conversar, e aquilo ali foi fundamental, assim, para mim, me ajudou muito. E esse espaço também aqui, de poder estar falando, espero que, se puder chegar
em algumas pessoas, e se fizer diferença na vida de, sei lá, uma pessoa, que falar, não, olha, isso aqui eu vou lembrar, vou fazer remissão no meu Vadimed, acho que já vale, porque foram ouvindo várias pessoas, me abrindo para conversar com pessoas, e graças à generosidade de algumas pessoas que eu consegui melhorar meu estudo e conseguir passar. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Show de bola. Obrigadão, Fernanda. Beijão. Obrigada, cara. Tchau, Tchau, tchau. tchau.